Olá pessoal, estamos aqui novamente no laboratório para vermos uma coisa bastante simples, né? Uma vela. Uma vela só? Uma vela não tem muito experimento. Uma vela, um experimento bastante simples, pode mostrar muitas possibilidades de interpretação. Então, quando a gente está analisando uma vela, a gente tem que considerar várias coisas, não só da física, como também da química, né? Como dizia o famoso professor Luiz de Oliveira, né? Falecido em 2012. O professor Luiz de Oliveira foi um grande professor de laboratório e que trabalhou na universidade, né? E também aqui fundou o laboratório do IFPE, né? Do campus Recife. O professor Luiz de Oliveira escreveu um trabalho chamado Uma Vela no Laboratório, né? E nesse trabalho, que foi escrito, um livro bastante simples, ele mostrava as diversas possibilidades de se interpretar, né, o que ocorre quando uma vela está acesa. Então, uma coisa bastante simples, né, do nosso dia a dia, pode nos mostrar muitos princípios da física e também da química, né? Lembrando a vocês que quando a gente tem uma vela, né, nós temos aqui o quê? Uma combustão, né? Essa combustão, ela provoca, né, trocas de calor, estudo da termologia, né? E quimicamente está havendo transformações. Ela é feita de uma parafina, na parafina, produto petróleo, uma cadeia carbônica, que está sendo queimada. Aqui nós temos em cima um pequeno cordão, né, sendo queimado, e com o calor ele faz a parafina evaporar e os vapores são queimados aqui em cima. Mas se você pensar bem, por que a vela tem essa cor assim amarelada, né? Por que nós podemos enxergar a vela? Ao contrário da combustão, por exemplo, do álcool, né? Quando o álcool está queimando, você quase não vê a chama, né? Porque é uma combustão quase completa, né, ali. Enquanto que aqui é combustão incompleta. Saem dali pequenos pedacinhos de carvão que sobram da combustão. Esse produto reage com o oxigênio do ar, formando CO2, né? CO2 e água, mas uma parte do carbono sai aqui aquecida e forma essa coloração. Para a gente observar isso, basta fazermos a mesma experiência que o professor Luiz de Oliveira fez, né? Se a gente pegar um pequeno pedaço, deixa eu mostrar aqui mais de perto, de fio de cobre, né, enrolado, se a gente colocar em cima da chama, observe o que acontece. Eu vou engolir a chama, botar a chama dentro desse fio enrolado. Se você observar bem, ó, parece que ela sumiu. Apagou, professor? Apagou? Não apagou, está aqui, ó. Se eu colocar, ó, parece que apagou, mas ela sai novamente. Então, observe que o carvão está saindo aqui na forma de fumaça, então ela perde a cor. A causa da cor é exatamente a causa da cor é a fuligem, o carvão que está saindo. Se eu fizer com outro, ó, limpinho aqui, ó, colocar aqui, parece que sumiu, né? Aí quando você tira, acende novamente. A combustão está acontecendo, só que está deixando de ser visível. Essa visibilidade pode ser observada por aí e nós podemos medir até mesmo a temperatura. Se você pegar um termômetro de infravermelho, como esse aqui, o termômetro de infravermelho, quando você aperta, ele solta um laser, né? Aqui, o laser está aqui, ó, na minha mão, o laser. No lugar que tiver apontado o laser, né, ele vai marcar a temperatura. Aqui no caso 34,3, né, é a temperatura da minha pele, aqui nesse momento. Se eu medir a temperatura da parafina aqui embaixo, né, ó, tá dando 23,9, mais fria do que minha pele. Se eu medir a temperatura da própria vela, né, aqui em cima, né, se eu colocar ela em cima, um pouco mais difícil, dá 60 graus, às vezes pega 100 graus, né, dependendo da posição em que está aqui, ó, 68, 70, até 100 graus, nós podemos medir a temperatura ali da combustão. Se a gente pegar essa vela e colocar um material sobre ela, por exemplo, essa tela, né, observe que tem uma tela metálica, aqui, ó, tela metálica, né, eu vou colocar essa tela metálica em cima, né, da vela. O que vai acontecer? Observe. Se você ver bem, parece que a chama vai desaparecendo, né? Em cima vai saindo uma fumacinha, mas ela desaparece à medida que eu coloco, ó, vai lá. Ou seja, aparentemente, a grade impede de passar a chama, mas passa o calor. Se a gente colocar aqui e for medir a temperatura com o termômetro de infravermelho, né, você vai ver que a temperatura aqui em cima, né, ela é alta, ó. Ó, chegou até 200 graus, então pode chegar a temperaturas muito altas, né? Aqui, ó, 176 graus é a parte de cima. Por quê? Porque parte da energia não está sendo gasta com a eliminação de luz.
Então, quando você corta aqui, olha, em cima, continua aquecendo. Se eu botar meu dedo ali, vai queimar. Por quê? Lá em cima está uma temperatura como se fosse uma combustão completa. Ela está segurando o carbono. É claro, lembre-se que a troca de calor, ela depende da velocidade, né? Troca. Por exemplo, se eu colocar o meu dedo em cima da vela, eu posso me queimar. Mas se eu passar rapidamente, não há tempo suficiente para a troca de calor. Então, a troca de calor depende também do tempo e do tipo de material que você tem, se é metal, se vai provocar uma reação química. Então, existem várias formas da gente detectar. Então, por exemplo, se eu colocar esse anel aqui, né, a gente chama de anel de gravesante, nesse anel eu tenho um orifício no meio, né, de cobre, e tenho aqui uma esfera. Essa esfera, né, metálica, se eu colocar dentro do anel, ó, ela não atravessa o anel, né? O diâmetro aqui não é suficiente, né? Só agora, se eu aquecer aqui, observe, ó, aquecendo, ó, opa, ela desceu. Observe, eu até apaguei a vela, deixa eu acender novamente aqui. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque ao aquecermos o anel, né, vou acender aqui a vela novamente, quando nós aquecemos esse anel, houve uma dilatação do metal. Então, a esfera, né, que não conseguia passar, né, ela começa a passar. Por que começa a passar? Porque houve uma dilatação devido ao calor. Se você resfriar ele, provavelmente vai reduzir. Então, ele não vai atravessar. Observe que não está atravessando. Quando eu seguro aqui, ó, aqueceu, ele passa bem no limite. Então, agora há uma dilatação suficiente para fazer a esfera passar. Então, observe que vários fenômenos que nós consideramos assim apenas natural, né, mas na realidade tem uma física ali envolvida. Por exemplo, né, vou colocar aqui esse becker, se eu pegar esse pedacinho de papel, né, que a gente usa para fazer uma forminha de papel de empada, né? Então, se eu colocar ele na chama, vai queimar, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui nesse suporte metálico, vou colocar aqui no suporte metálico e colocar em cima da chama. Observe que a chama vai passar para o papel e o papel vai queimar. Ó. Pegou fogo o papel. Então, o papel pegou fogo. Vou jogar ele aqui dentro desse becker, né, para não queimar nada. Ora, claro, o papel na vela vai queimar. Mas, se eu colocar um outro, ó, limpinho, botei aqui dentro, coloquei aqui dentro. Se eu colocar o papel diretamente, vai vir uma combustão. Mas se eu colocar dentro dele água, vou colocar aqui um pouquinho de água. Vai estar água. E aquecer. Então, olha lá. Eu vou colocar agora, só que a água está do lado de dentro. Do lado de fora é papel ainda. Permeável, a água não passa. Então, se eu aquecer, ele vai queimar o papel ou a água vai esquentar? Então, se a gente colocar aqui, ó, vamos observar. Observe que naquela hora o papel começou a pegar fogo logo, né? Queimou na hora, né? Mas aqui não, ó. Estou deixando aqui um tempão. A água vai esquentando, a água pode até ferver, né? Mas não queima o papel enquanto tiver a água para trocar calor. Então, as trocas de calor dependem muito, né, do que você está colocando, né, da maneira como há essa troca. E pode ser até uma troca química, né? Se eu colocar a água fora, a água vai estar quente. A água está quente aqui. Se eu não colocar água nenhuma, né, ou bem pouquinha água, né, aí pode ser que não seja suficiente para aquecer. E se secar a água, o que acontece? Se secar a água, ó, vai transformando o papel em carvão, ou seja, vai queimando, né? Então vai queimando o papel. Ok? Então essa troca de calor, a gente tem que saber quais os tipos de materiais que estão ocorrendo naquele exemplo. Ok? Então, na hora da gente tratar um experimento, às vezes é um experimento bastante simples, uma simples vela, né? Como o professor Luiz falou, uma vela no laboratório pode nos informar como investigar um fenômeno, saber que tipo de material está sendo queimado, e experimentar, né, várias formas, verificar qual é a interação desse material com os demais, né, com água, com materiais sólidos, líquidos. Esse tipo de interação é uma boa base para se estudar a física.
Ok? Vai lá. Até a próxima.